A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que nos acompanham pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: o que é a ira futura de que a igreja será livrada? A ira futura de que a igreja será livrada, ela se refere ao quê? Ela se refere ao tempo de grande tribulação ou ela se refere à condenação dos ímpios? Irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10, Paulo ensina que Jesus Cristo ele nos livra da ira futura. E muitos irmãos de linhagem pré-tribulacionista, eles usam esse texto para dizer que a igreja será livrada da grande tribulação, ou seja, será arrebatada antes da grande tribulação. Então aqui, irmãos, aonde diz que Jesus nos livra da ira futura, eles ensinam o quê? Que a igreja será livrado da grande tribulação. Porém, irmãos, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar que isso é um equívoco muito grande. E aonde Paulo está falando que Jesus Cristo nos livra da ira futura, ele não está querendo se referir, irmãos, ao tempo da grande tribulação, e sim, irmãos, a condenação dos ímpios ao lago de fogo. E vamos entender nesse vídeo, irmãos, que a ira de Deus, ela diz respeito à condenação dos justos. E essa ira de Deus, irmãos, ela começa nos cálices da ira de Deus, que está revelado, se não me engano, está em Apocalipse 16. Ela passa pela batalha do Armagedon e se conclui ali na condenação do lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, nós vamos analisar aqui textos, né, que deixam isso claro, como o texto da sétima trombeta, o texto da voz do terceiro anjo, vamos analisar o sexto selo e, irmãos, uma fala de João Batista, ali em Mateus capítulo 3, verso 7 em diante, né? Esses textos, irmãos, nós vamos ler e os irmãos vão entender que a ira futura de que a igreja é livrada não está falando do tempo da grande tribulação. Ela fala do quê? Ela fala da condenação dos ímpios. Irmãos, eu estou passando aqui por enquanto uma introdução. Um dos melhores textos para nós entender isso é ali na sétima trombeta, aonde é dito assim: iraram-se as nações, veio, porém, a tua ira. Então, irmãos, esse texto, ele classifica a ira das nações como o tempo da grande tribulação. Quando fala iraram-se as nações, está falando daquelas 10 nações que estarão aliadas à besta e que causarão um tempo de grande tribulação. Então, irmãos, o tempo da grande tribulação é chamado do quê? De ira das nações, porque essas nações receberão o poder de 3 anos e meio, como está em Apocalipse 13, para perseguir o povo santo e trazer todo tipo de sofrimento a essa terra. Então, isso é chamado de ira das nações, porque as nações aliadas à besta traz esse sofrimento à terra. Aí depois é dito, veio porém a tua ira. Quer dizer, é o tempo da condenação desses povos, irmãos. É o tempo da besta ser julgada no Armagedon, da besta o falso profeta ir para o lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, dessa ira a igreja é livrada, a condenação. Só que a ira das nações, que é o tempo da grande tribulação, a igreja passa. Irmãos, um dos textos bons para a gente entender é que a ira de Deus ela começa nos cálices da ira de Deus e termina no lago de fogo e enxofre, é o texto da voz do terceiro anjo, aonde esse terceiro anjo está proclamando: aquele que adorar a besta, o tal beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Então, irmãos, quando diz que beberá do vinho da ira de Deus, está falando que vai passar pelo tempo de sofrimento das 7 taças. E será atormentado com fogo e enxofre, já é a condenação do quê? Do lago de fogo e enxofre. Irmãos, isso é uma introdução, depois nós vamos ler esse texto. Outro texto também muito interessante, irmãos, nós vamos examinar aqui, é o texto ali que fala do sexto selo. No sexto selo é revelada a volta de Jesus, e os grandes, os pequenos, aqueles irmãos que se aliou à besta, eles estão clamando, né? Para os montes, né?
para as rochas cair sobre ele e esconder eles da face do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Então, irmãos, veja bem que é após a volta de Cristo que esses grandes, esses que estão aliados à besta, estão clamando para ser escondido da face do Cordeiro e de Deus, porque chegou o dia da sua ira. Então, o dia da ira do Cordeiro e de Deus sobre essas nações ímpias vem o quê? Após a volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela só ocorre após o tempo da grande tribulação. Certo, irmãos? É só uma introdução. E depois, irmãos, nós vamos, nós vamos ler cada assunto desse e vamos fazer uma exortação mais abrangente. Certo, irmãos? E para finalizar, o outro texto que nós vamos examinar, irmãos, é o texto de Mateus capítulo 3, se eu não me engano, verso 7, onde João Batista ele está ali, Muitos fariseus hipócritas chegam ali até ele e ele fala: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Irmãos, olha o que João Batista está perguntando. Quem vos induziu da ira futura? Então, irmãos, se para o pré-tribulacionismo a ira futura diz respeito ao tempo da grande tribulação, será que João Batista está perguntando para os fariseus hipócritas: olha, quem vos induziu a fugir do tempo da grande tribulação? Aquela geração nem passou pelo tempo da grande tribulação, aqueles que vieram até ele, certo, irmãos? Isso fica mais claro quando nós vamos ver todo o contexto, que no final João Batista, depois de ter falado para eles quem vos induziu a fugir da ira futura, ele vai dizer que o Messias, Cristo, ele tem uma pá em sua mão, ele vai limpar a sua eira, ele vai recolher os trigo no seu celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Então, irmãos, o guardar o trigo no seu celeiro se refere ao quê? À salvação do povo santo na volta de Cristo. E a palha queimada com fogo inextinguível, o que fala, irmãos? Fala da condenação dos ímpios. Então, irmãos, temos que examinar esse contexto. João Batista perguntou: quem vos induziu a fugir da ira futura? Ele não está falando, irmãos, quem vos induziu a fugir da grande tribulação, porém ele está ensinando quem vos induziu a fugir da condenação eterna. Tanto é que ele termina dizendo, que o Messias tem a pá em sua mão, vai recolher o trigo no seu celeiro e vai queimar a palha em fogo que não se apaga. Ou seja, é um contexto que fala de condenação. Então, irmãos, se em Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, a ira futura para os pré-tribulacionistas diz respeito ao tempo da grande tribulação, por que ali, quando João Batista fala da ira futura, por que ali também não é a grande tribulação? E de fato não é. Irmãos, tanto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, quanto no assunto ali no texto de João Batista, a ira futura fala da condenação dos ímpios. Não está falando, irmãos, de tempo da grande tribulação. Conforme eu disse, irmãos, a grande tribulação é a ira das nações ímpias que estarão aliadas à besta, que trarão grande tribulação sobre a terra. Agora, a ira de Deus, ela vem após esse tempo de grande tribulação. E ela se refere, o que, irmãos? Ao julgamento e aos castigos e à condenação eterna dos ímpios. Então, irmãos, vamos começar lendo os textos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Paulo aqui escreveu: e esperar dos céus a seu Filho, Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, irmãos, quando Paulo está falando aqui que Jesus Cristo vai vir do céu, vai nos livrar da ira futura, ele não está dizendo, irmãos, que ele vai nos livrar do tempo da grande tribulação. Porém, irmãos, aos castigos que estão determinados ao povo ímpio do tempo do fim. Está se referindo à condenação eterna. Então, irmãos, eu disse para os irmãos que um dos textos que deixa isso mais claro é o texto da sétima trombeta.
Então, irmãos, vamos agora lá no assunto da sétima trombeta e vamos dar prosseguimento, né? E ler todos os capítulos aqui que eu citei para os irmãos, para nós ter uma compreensão muito melhor. Irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos ler em Apocalipse 11, capítulo 11, verso 17 verso em diante. Verso 17 em diante, ó. Dizendo, graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. Quando, irmãos, Cristo ele toma o poder dele e passa a reinar? Na sua volta, é evidente. Verso 18. E iraram-se as nações. Quais nações? Qualquer nações? Não, irmãos. Aquelas que estarão aliadas à besta e trarão grande tribulação sobre a terra. Ó. E iraram-se as nações. E veio a tua ira. Primeiro, irmãos, as nações se iram, causa grande tribulação na terra. Após isso, irmãos, na volta de Cristo, é que vem a ira de Deus, quer dizer, é ali, irmãos, que cada um vai ser julgado. Os ímpios, irmãos, vão para a condenação eterna. Então, irmãos, a ira das nações, o tempo da grande tribulação é uma coisa. A ira de Deus, a ira futura que a igreja será livrada é a condenação. Certo, irmãos? Ó, iraram-se as nações, tempo da grande tribulação, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Quando isso ocorre, irmãos? Na volta de Cristo. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes. Isso ocorre quando, irmãos? Na volta de Cristo. Ó. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Quem estará destruindo a terra ali no tempo do fim? As nações que estarão aliadas à besta. Então, irmãos, ó, iraram-se as nações, quer dizer, as nações causaram grande tempo, um tempo de grande tribulação na terra. E veio a tua ira. Agora, quer dizer, passado o tempo da grande tribulação, que é a ira das nações, vem agora o que? A ira do Cordeiro. Eles, irmãos, as nações aliadas à besta, provocaram todo o mal sobre a terra. Agora é a hora da vingança, por isso é dito, e veio a tua ira. Então, irmãos, dessa ira a igreja será livrada da condenação eterna, mas o tempo da grande tribulação ela passa. Ó, no finalzinho, ó, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, quer dizer, é o tempo de vingança sobre todos aqueles que se aliou à besta. Certo, irmãos? Então os irmãos entendeu aqui? Grande tribulação é a ira das nações, sobre os povos, né? E o julgamento eterno, de condenação eterna, é a ira de Deus. Essa, a igreja, sim, é livrada. Porque, irmãos, não só se associou à besta, não se corrompeu, não apostatou da sua fé. E como eu expliquei para os irmãos, a ira de Deus, ali no tempo do fim, ela vai começar pelo derramamento das 7 taças, passa ali pelo Armagedon e termina, irmãos, no lago de fogo e enxofre. Certo, irmãos? O irmão nota que as 5 primeiras taças da ira de Deus, ela é destinada a todos os adoradores da besta, ao reino da besta, quer dizer, a todos aqueles que estão se corrompendo com a besta. A 6ª taça da ira de Deus é a preparação para a batalha do Armagedon. E a 7ª taça da ira de Deus, Deus traz juízo sobre esse mundo, né? E condena todo esse mundo, desfaz as nações e tudo mais. Certo, irmãos? E, por fim, vem o lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, para nós ter uma ideia melhor sobre isso, nós vamos agora em Apocalipse 14, onde fala, irmãos, sobre a voz do terceiro anjo. Aqui, irmãos, nós estamos aqui em Apocalipse 14, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Vamos ver Apocalipse 14, do verso 9 em diante. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz. Olha bem, irmãos, por que com grande voz? Para todo mundo ouvir. Todos aqueles que adorar a besta, eles estarão cientes, irmãos, do que eles estão fazendo. Ó, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém
adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Olha bem, vinho da ira de Deus. Por que está usando essa expressão, vinho da ira de Deus? Porque, irmãos, está conectado aos 7 cálices da ira de Deus. Então, irmãos, desses a igreja também é livrado. Isso, os cálices da ira de Deus não é tempo de grande tribulação, porque quando nós vamos olhar os cálices da ira de Deus, que nem eu expliquei, os 5 primeiros está destinado àqueles que estão aliados à besta, ao império da besta, e não aos crentes, não aos convertidos em Cristo, certo, irmãos? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então aqui, irmãos, está falando do quê? Do castigo das 7 taças. A ira de Deus começa ali e termina no lago de fogo e enxofre. Ó. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, os irmãos, nota aqui que Deus está fazendo uma referência a 2 coisas aqui: aos cálices da ira de Deus e a condenação do lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, aqueles que estarão se aliando à besta, adorando a sua imagem, apostatando da fé, eles vão beber do vinho da ira de Deus. Quer dizer, eles vão passar pelo castigo dos 7 cálices. A ira de Deus começa ali. E depois, irmãos, será atormentado com fogo e com enxofre. Então, irmãos, isso é a ira futura. A ira futura, ela é destinado àqueles que estarão se apostatando da fé, aqueles que estarão se aliando à besta, irmãos. Dessa, a igreja é livrada, porém a igreja ela sofre a grande tribulação, que é a ira das nações. Ali é dito em Apocalipse 13, no profeta Daniel, se não me engano, no capítulo 8, que o povo santo é entregue na mão da besta por um tempo, tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, que corresponde a 3 anos e meio, a segunda parte da última semana profética, dos últimos 7 anos, ou seja, os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Certo, irmãos? Porém, ao castigo dos cálices da ira de Deus e a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, a igreja será livrada, certo, irmãos? E isso, irmãos, essa ira, ela vem após a volta de Cristo. Agora, irmãos, nós vamos fazer a leitura do 6º selo, que fala ali da volta de Cristo e a chegada da ira do Cordeiro de Deus. Aqui, irmãos, nós vamos ler em Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, ou seja, um terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, grandes e os ricos, os tribunos, poderosos, e todo servo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, ou seja, após a volta de Cristo. E quem poderá subsistir? Irmãos, aqui é revelado a volta de Jesus Cristo. Aí muitos irmãos ainda não têm o conhecimento. Como que a gente sabe que é revelada a volta de Cristo? Irmãos, lá em Mateus 24, no fim do sermão profético ali, quando fala da volta de Cristo, é dito assim, que após a aflição daqueles dias, ou seja, após o tempo da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento,
os poderes do céu serão abalados e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória. Ou seja, irmãos, antes da volta, quando Jesus Cristo voltar, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, né? As estrelas cairão do firmamento, tal. Então, irmãos, nota que aqui está conectado com esse texto, ó. E havendo aberto o sexto selo, olheis, eis que houve um grande temor de terra, ó. O sol tornou-se negro como saco de silício. Lá no sermão profético, o sol se escurece. A lua tornou-se como sangue, ou seja, a lua perdeu a sua claridade, como está escrito ali em Mateus 24. Ó. E as estrelas caíram sobre a terra. Ali também é dito que as estrelas caíram do firmamento. Ó. Como a figueira lança de si os seus figos, abaladas por forte vento. Então, irmãos, aqui está falando do quê? Está conectado, irmãos, ao fim do sermão profético, onde fala da volta de Cristo, ali em Mateus 24. Ó. E o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola, quer dizer, as potências do céu serão abaladas. Ó, e todos os montes e ilha foram removidos do seu lugar. Então, irmãos, quando isso acontece, é só na volta de Cristo. Ó. Agora, irmãos, vai falar daqueles que estão aliados à besta. Nota, irmãos, que a marca da besta é posto sobre grandes, pequenos, servos e livres. Quer dizer, tanto a grande quanto o pequeno vai receber a marca da besta. Então, irmãos, não são só os ricos, não são só os poderosos. Os pequenos, os pobres, os servos, livres, todos não, sim, muitos vão ali se aliar à besta, certo? Então, irmãos, nota que, ó, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo e livre, como está em irmãos, em Apocalipse 13, pessoas que aceitarão a marca da besta, ó, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, ó. Os poderosos, irmão, aqueles que estão se aliando à besta, estão se escondendo aqui nessa revelação de João. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, irmãos, eles estão se escondendo do quê? De Cristo e da sua ira que está chegando. Só que a ira está chegando quando, irmãos? Após a grande tribulação. Ou seja, irmãos, a grande tribulação, ela não é a ira futura, certo? A ira futura o que é? É o julgamento de Deus e de Cristo sobre as nações ímpias, sobre todos aqueles, irmãos, que se aliou à besta e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro está chegando aqui, ó, após ter acabado o tempo da grande tribulação. Ó, verso 17, muito esclarecedor, porque é vindo o grande dia da sua ira. Irmãos, o dia da ira de Deus e do Cordeiro está vindo quando? Após a volta de Cristo. Se a ira futura é a grande tribulação, irmãos, ela não pode estar vindo após a própria grande tribulação. Certo, irmãos? Ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A ira de Deus sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que estarão aliados à besta, vai chegar quando? Após a volta de Cristo. Quando se dará a volta de Cristo? Em Mateus 24, vai dizer o seguinte, ali no sermão profético: depois da aflição daqueles dias, quer dizer, depois do tempo da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, as potências do céu serão abaladas, então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Ele, através dos seus anjos, ele vai reunir os seus eleitos, tal, como está ali. Então, irmãos, a ira de Deus, a ira futura, ela vem depois do tempo da grande tribulação. Então, irmãos, não tem como a ira futura estar se referindo ao tempo da grande tribulação. Certo, irmãos? Então, nós já está quase encerrando. Para nós encerrar e ter uma compreensão agora muito melhor e mais exata, nós vamos em Mateus capítulo 3, verso 7. Aqui, irmãos, para nós concluir esse estudo, para nós concluir esse vídeo, esse ensino, agora, irmãos, nós vamos ler o contexto, né,
de Mateus, capítulo 3, verso 7 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Verso 7 em diante. E vendo ele, quem? João Batista. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Será que ele está querendo dizer quem vos ensinou a fugir da grande tribulação? Será que é isso? Quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Está fazendo, irmãos, uma referência ao fogo eterno da condenação. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12, irmãos, que vai conectar a conversa aqui de João Batista. Em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo. Está falando dos salvos na vinda de Cristo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está falando, irmãos, da condenação dos ímpios. Certo, irmãos? Então, irmãos, nós vemos aqui no verso 12, os irmãos podem meditar em todo o contexto aí em casa. Aqui eu vou falar de forma resumida para o vídeo não ficar muito grande, já está em quase 30 minutos. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, salvos. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Condenação dos ímpios. Então, irmãos, note que aqui no no começo aqui no verso 7, ele está perguntando, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? E lá no final desse contexto, ele vai falar o quê? Que a palha que corresponde aos ímpios será queimada em fogo que nunca se apagará, ou seja, em fogo inextinguível. Então, irmãos, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, se eu não me engano, vai dizer, Paulo vai falar que Jesus ele nos livra da ira futura. Os irmãos pré-tribulacionistas vai falar que ali está falando da grande tribulação. E aqui, quando João Batista pergunta, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Será que ele está perguntando quem vos ensinou a fugir da grande tribulação? Porque, irmãos, se lá em 1 Tessalonicenses 1,10 ira futura é grande tribulação, por que aqui seria condenação? Irmãos, em ambos os textos das Escrituras Sagradas está falando da condenação. Então, quando, irmãos, é dito ali que Jesus Cristo nos livra da ira futura, ele está falando, irmãos, da condenação do lago de fogo e enxofre. Ele está falando, irmãos, dos cálices da ira, da batalha do Armagedon. Então, irmãos, veja bem que aqui João Batista fez uma pergunta, né? Quem vos induziu a fugir da ira futura? Ele conclui esse texto, irmãos, falando aqui, que o Messias, Cristo, ele tem em sua mão uma pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, quer dizer, levará para si os salvos e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, um fogo inextinguível, quer dizer, fala, irmãos, daqueles que são condenados. Então aqui, irmãos, quando nós observamos esse contexto, a ira futura fala da condenação dos ímpios, não está falando de tempo de grande tribulação. Irmãos, ali em Apocalipse tem outra revelação ali que é um paralelo a esse texto aqui de João Batista. Tem um anjo que ele tem uma foice na mão, né?
E é dito para ele ceifar a terra, né? Porque a seara da terra já está madura. Isso, irmãos, fala de Cristo vindo para quê? Para, irmãos, buscar os seus servos, os salvos. Aí, após essa visão da ceifa ali da seara, ele vai ter a visão de uma colheita de uva, né? Um anjo sai do santuário, é dito para ele, né? Vindimar os cachos de uva da terra, né? Porque chegou o momento, né? E essas uvas é jogada no lagar e é pisada no lagar. Isso está falando também da volta de Cristo. Porém, agora, irmãos, para vencer essas nações na batalha do Armagedon. Irmãos, vamos fazer a leitura lá, vai ficar um pouco grande, mas só para concluir. Aqui, irmãos, vamos ler em Apocalipse capítulo 14, verso 14 em diante. Lemos com a força de Deus e do Espírito Santo para nós finalizar e ter uma compreensão melhor. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, porque já é vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Aqui, irmãos, está falando da vinda de Cristo, né? Para recolher os salvos. Isso aponta, irmãos, para o que João Batista disse, que ele recolherá o trigo em seu celeiro. Está falando, irmãos, do quê? Dos salvos. Agora, irmãos, vai falar daqueles que são condenados. Ó. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui, irmãos, ele tem outra visão. Ele está tendo a visão de um anjo que está colhendo as uvas, está jogando as uvas no lagar e está pisando o lagar da ira de Deus. Aqui está falando da ira de Deus também. Então, irmãos, a ira de Deus, ela passa pelos cálices da ira de Deus, pela batalha do Armagedon e termina no lago de fogo e enxofre. Disso a igreja será livrada. Louvado seja Deus. A grande tribulação é outra coisa, não fala de ira futura, de ira de Deus, não é nada disso. Então, irmãos, o que o texto aqui quer dizer, né? A seara, né, da terra, quando está madura, né? Passa sua foice, é cegada, está falando daqueles que Cristo vão salvar na sua vinda. E aqui ele está comparando as uvas que ela é jogada no lagar e pisoteada à vitória esmagadora de Cristo sobre o império da besta, certo, irmãos? Ali na batalha do Armagedon. Então, irmãos, eu acredito que se os irmãos viu o vídeo até o fim, prestou atenção, os irmãos entenderam que a ira futura fala de condenação dos ímpios. Não está falando de grande tribulação. É um erro muito grande catar o texto que fala que Cristo nos livra da ira futura para dizer que vai ser livrada a igreja do tempo da grande tribulação. A igreja livrada da ira futura, a condenação eterna, que começa com os castigos dos 7 cálices da ira de Deus, passa ali pela batalha do Armagedon, né, onde as nações serão pisadas, né, como uvas são pisadas no lagar, e termina, irmãos, no lago de fogo e enxofre. Então eu peço para os irmãos compartilhar também esse vídeo com mais irmãos na fé, né, para mais irmãos chegar a esse conhecimento. Termino o vídeo pedindo a oração dos irmãos para que ore a Deus por mim. Irmãos, eu finalizo o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.